Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês aí em casa? Estão prontos, animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Andressa? Eu espero que sim. E desejo que vocês e todos os seus familiares estejam bem. Mas antes de começarmos, vocês já estão com o material todinho organizado? Tem lápis, caderno, borracha, as atividades que vocês já retiraram na escola? Está tudo aí com vocês? Então vamos começar observando quais são os objetivos para a nossa aula de hoje. Acompanhe aí na telinha. Apreciar a história lida pela professora, Dona Cotinha, Tom e o Gato Jó. Reconhecer a grafia correta das palavras com ar, er, ir, or e ur. E então, crianças, nós vamos começar a nossa aula retirando algumas coisas de dentro do baú. Vocês notaram que temos um baú de tesouros sobre a nossa mesa? E o que será que tem aqui dentro? Vocês me ajudam então? Vamos lá! Tem alguns personagens. Olhem só! É uma bruxa. Onde é que nós encontramos bruxa, crianças? E agora tem um príncipe. Olhem que lindo esse príncipe. O que vocês estão imaginando aí em casa? Vocês conhecem esta personagem? É da qual história? Chapeuzinho Vermelho. Quem será que vem agora? E essa aqui? A Branca de Neve, não é mesmo? A Branca de Neve e os 7 anões. Olhem esta. Será que vocês conseguem reconhecer? Quem é ela? De qual história? Isso mesmo, é a Bela. Da Bela e a Fera. Temos mais uma, que vestido lindo, encantador. É a Cinderela. Qual dessas histórias vocês conhecem? E essa daqui? Vocês conseguem identificar? É a Rapunzel. Vocês conhecem todas essas histórias? E essa aqui, crianças? Isso, ela é a princesa dos mares, dos oceanos, não é mesmo? A princesa Ariel. Temos mais duas aqui. Quem será que vem agora? É a princesa Tiana. A princesa Tiana e o sapo. Eu adoro essa história. E a nossa última princesa é a princesa Jasmine. Então, crianças, quando nós falamos em princesas, príncipe, bruxas, baús e tesouros, vocês lembram do quê? Vocês pensam em alguma coisa? Isso mesmo, nas histórias infantis, nos contos de fada. Os contos são histórias que desenvolvem a nossa imaginação. São histórias inventadas, são histórias fictícias, não é mesmo? Mas que nós entramos, mergulhamos naquela história. E hoje nós vamos trabalhar na nossa aula com um conto. Será que vai ser um conto de fadas? Será que vocês conhecem a história que nós vamos trabalhar? O que vocês estão imaginando? Que é alguma destas princesas? Vamos conferir lá na telinha, então, qual será a nossa história. O nosso conto de hoje é um conto diferente. Ele se chama Dona Cotinha, Tom
e o gato Joca. Acompanhem a leitura junto com a professora e prestem bastante atenção. Em frente à minha casa tem outra casa, de madeira, azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme com muitas árvores. Para mim, aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora Dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um fusquinha vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Vamos observar esse começo da história, crianças. Nós temos 3 personagens: a Dona Cotinha, o Tom, que é um menino, e o gato Joca. Quem será que está falando conosco nesse primeiro parágrafo? Vejam só, contou sobre a Dona Cotinha, contou sobre o Tom. Então, quem é que vocês acham que está falando? Isso mesmo, é o gato Joca, que está contando para nós algumas coisas. Vamos continuar. Dona Cotinha sempre aparece com um prato de comida. Diz: vem, gatinho, olha só o que eu trouxe para você. Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado além da conta. Dia desses estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu o meu cheiro e descobriu o meu segredo. Ele estava no portão quando chegou Dona Cotinha no seu fusquinha. Bom dia, menino, disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça a gentileza e abra o portão. O Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: este gatinho é seu? Sim, senhora. Ele é muito educado. Obrigado, disse eu na minha voz de gato. No primeiro dia que eu vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo. Agora sempre deixo uma comidinha para ele. Ah, mas o Joca não come comida de gente não, senhora. Só come ração, disse o Tom. Come sim, meu filho, e come tudo. Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso. Continuou. Passe aqui no fim da tarde. Faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate que é de dar água na boca. Com água na boca fiquei eu. Nessa expressão, crianças, com água na boca, vocês pensam em quê? O que vocês imaginam? Que é algo muito gostoso, que nós ficamos com vontade, não é mesmo? Vamos continuando o texto então. Naquela tarde, voltamos à casa de Dona Cotinha. Ela foi logo mostrando para o Tom uma coleção de carrinhos antigos. Era do filho dela, que morreu bem pequeno. Depois, nos levou para uma sala repleta de livros. Tom ficou de boca aberta e perguntou: a senhora já leu todos esses livros? Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente, meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda nem foi tocada. Tom começou a ler em voz alta e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou. Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão: abrir os livros de Dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica, no meio da floresta da cidade de Pedra. Cléo Busato. A Cléo, então, crianças, é a autora do nosso texto. É quem escreveu o nosso texto. E ali no final, quando ela usa no meio da floresta da cidade de Pedra, é por quê? Porque o quintal da casa era considerado lá pelo gato Joca uma floresta. E quando ela se refere à cidade de Pedra, está falando das nossas cidades, cheias de casas, de calçadas,
com asfalto, certo? Então, gostaram da nossa história? Imaginaram essa casa, esse lugar, o menino e o gato? Eu também. Eu gosto muito dessa história. Vocês notaram, crianças, que ali na história, além das expressões que nós já fomos discutindo durante a história, tinham também algumas palavras que nem sempre nós sabemos o significado? São algumas palavras que não utilizamos com muita frequência? Eu vou mostrar essas palavras e vocês aí em casa vão descobrir quais delas vocês já conhecem. Vão pensando no significado. Olhem aí na telinha. Quintal, esconderijo, gentileza, denunciar, gula, praticamente, sardinha, atum, repleta, vício, pilha, fantástico. Então, crianças, quais dessas palavrinhas vocês já sabem o significado? Muitas? Então vamos conferir se vocês acertaram. Quintal é um terreno, algumas vezes com plantação de flores e verduras ao redor da casa. O quintal da Dona Cotinha deveria ter muitas plantas, árvores até mesmo, pois o gato dizia que parecia uma floresta, não é mesmo? Esconderijo, refúgio, local para esconder alguém. Podemos esconder alguém lá no esconderijo. Ou também para esconder-se, não é mesmo? Nós mesmos podemos ter um esconderijo. Vocês aí em casa têm algum esconderijo secreto? Gentileza, educação, fineza, polidez. Alguém que é educado, que é fino, que trata as coisas ali com educação, certo, crianças? Denunciar é informar sobre, delatar, dar conhecimento a alguém, contar alguma coisa. Gula, apetite exagerado, vício por comida e bebida. Praticamente, é quase, é aproximadamente, o copo está praticamente cheio, então ele está quase cheio. Sardinha, peixe um pouquinho menor, né? Não é um peixe tão grande, então um peixe menor que vive em cardumes, muito consumido. Por que vive em cardumes, crianças? São muitos peixes vivendo juntos, certo? Olhem uma foto ali da sardinha. É um tipo de peixe que normalmente nós consumimos, nós comemos. Ele vem numa latinha, assim, não é mesmo? Vocês conhecem? Atum, uma espécie de peixe marinho de carne muito apreciada. Olhem uma imagem lá do atum, para quem não conhece. Eles são maiores do que as sardinhas. Também são vendidos assim nas latinhas aí nos supermercados. Repleta. É muito cheio, bem cheio, completa, farta. A sala estava repleta de livros, então estava cheia de livros. Vício é um defeito, mau costume. Lembram lá que o vício do gato Joca era comer as comidinhas que a Dona Cotinha dava para ele? Pilha. Pode ser um monte. E um monte do quê? De objetos colocados uns sobre os outros. Vocês se lembram que ela falou essa pilha de livros que está aí? Então eram vários livros colocados uns sobre os outros. Ou também pode ser peça química que contém energia para acender lanternas ou mover objetos. Nós colocamos as pilhas nas lanternas, nos brinquedos, no controle remoto. Então essa pilha vocês conhecem bem, não é mesmo? E fantástico é extraordinário, incomum, algo que não é comum, maravilhoso, ilusório, né? É algo que nós ficamos assim fascinados.
Certo, crianças? Quantas dessas palavrinhas vocês acertaram? Muitas, não muitas, mas agora estão conhecendo todas elas. Joia? Nós vamos fazer agora uma atividade de compreensão do nosso texto, para saber se vocês prestaram mesmo atenção, se vocês estão ligadinhos e se lembram. Aqui na mesa nós temos algumas frases e nós vamos precisar completar estas frases. Vocês vão me ajudar aí de casa. Nós temos as respostas aqui ao lado, certo? Vamos começar pela primeira frase, então. O animal presente no texto é um... vocês lembram? O que é o animalzinho? É um cabelos lilás? Será que essa opção vai responder? É um tom? É um floresta? É um gato? Isso mesmo! O animal presente no texto é um gato. Nossa próxima frase. O nome do gatinho é... Vocês se lembram o nome do gato? Não confundiram aí com o nome do menino? O nome é Cabelos Lilás? O nome do gato é Tom? Não, né? É Floresta? Ou é Joca? Isso mesmo, o nome do gatinho é Joca. E agora, nossa próxima frase. O menino da história se chama... Como é que se chama o menino, crianças? Quero ouvir de vocês. E aí eu pego lá a nossa palavrinha, o nome para completar. Isso mesmo, o nome do menino é Tom. O menino da história se chama Tom. Próxima. Dona Cotinha é uma velhinha com madeira azul e com janelas brancas? Será que a dona Cotinha é assim? Com floresta ou com cabelos lilás? Com cabelos lilás. Eu acho que ela deve ser muito divertida. Vocês não imaginam ela assim também? Nossa próxima frase. Joca comparou o quintal da casa da velhinha a uma floresta. Muito bem, crianças. Tinha muitas árvores, muitas plantas, não é mesmo? Que ele dizia que aquilo era uma floresta. E agora nós temos a última frase. A casa da Dona Cotinha é de... Será que essa opção está correta e vai completar? É de madeira azul e com janelas brancas. Isso mesmo, era assim que a casa era descrita lá no nosso conto. Vocês também ficaram imaginando essa casa azul com janelas brancas, construída de madeira? E eu fiquei. Queria muito conhecer esse lugar. Agora, nós vamos fazer um trabalho de investigação no texto. Vocês aí em casa, que já retiraram a atividade na escola, têm o textinho em mãos. Antes de eu contar o que é que nós vamos procurar no texto, observem essa palavrinha que a prof vai montar. Deixa eu tirar aqui as nossas frases, porque nós já completamos. E agora observem essa palavrinha. Eu vou colocando as letras e vocês aí em casa já vão juntando e lendo. Qual palavrinha nós montamos, crianças? Leiam junto comigo. Vermelho. A palavrinha vermelho. O que era vermelho na história? O fusquinha da Dona Cotinha. Muito bem. Vamos separar em sílabas? Como que nós separamos em sílabas? Vamos contar nos dedinhos? Vermelho. 3 sílabas. Então, agora vamos separar aqui. Vermelho.
Vamos nos concentrar na primeira sílaba. Vejam que as letrinhas estão até em cores diferentes. A vogal, aqui a letrinha E está vermelha e as consoantes azuis. Tem uma letrinha que acompanha aqui a letrinha E e que faz um som diferente daí. Nós até já aprendemos sobre o uso da letrinha R nas palavras, vocês se lembram? Então, formou aqui ver. Lembram lá que no nosso objetivo era reconhecer e utilizar as palavrinhas com ar, ir, or e ur? Então, nós vamos agora pesquisar no texto as palavrinhas com ar, ir, or e também ur. Vocês têm o texto aí em casa. E eu tenho o texto aqui também. Então, fiquem de olho no texto e também de olho na telinha. E vamos começar, então, a localizar as palavras. Vamos lá? Primeiro, no título. Nós temos no título alguma palavrinha que utiliza? Não, isso mesmo. Vamos para o primeiro parágrafo, então. No primeiro parágrafo, nós temos na segunda linha a palavra enorme. Vocês podem grifar, podem pintar, destacar a palavra enorme. E a seguir, a palavrinha árvores. Vamos pintar então a palavrinha árvores. Continuando, ainda no mesmo parágrafo, lá no finalzinho nós temos a palavra vermelho. Vamos pintar essa palavrinha também. Na frase, no próximo parágrafo, que só tem uma frase, esse passou a ser meu esconderijo. Então vamos pintar a palavrinha ser. No próximo parágrafo nós não temos nenhuma palavrinha que utiliza. E na fala da Dona Cotinha também não. Aí no parágrafo que começa, sou premiado com sardinha. Vamos destacar a palavra sardinha. E continuando nesse mesmo parágrafo, tenho engordado. Vamos destacar a palavrinha engordado. Continuando, tem um parágrafo que começa falando dia desses. Vamos andando lá com o dedinho. Ouvi o Tom me chamar. Olha lá, termina com ar, a palavrinha chamar. No próximo parágrafo, ele estava onde? No portão. Então, vamos destacar portão. E nesse mesmo parágrafo, um pouquinho mais abaixo, não, no próximo, perdão, crianças, onde tem a fala da Dona Cotinha, de novo a palavra portão. Tom obedeceu, não temos nada aqui. No próximo parágrafo, Dona Cotinha afagou minha cabeça, né? Fez um carinho e perguntou. Então, vamos grifar a palavra perguntou. Aí, na fala da Dona Cotinha não temos, na fala do menino Tom também não. De novo, a Dona Cotinha vai falar. Aí, é o gato que fala obrigado. Temos mais uma fala ali da Dona Cotinha. No primeiro dia que ouvi por aqui. Então, a palavrinha por. E agora, crianças, vamos continuando o nosso texto. Deixei o prato de comida. Aí, o menino Tom que disse que o Joca não comia comida, não é mesmo? Só ração, não temos nada. No parágrafo que começa, come sim, meu filho, também não temos nada ali que utiliza ar, er. No próximo parágrafo, está escrito,
Passe aqui no fim da tarde. Vamos grifar a palavrinha tarde. Faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate, que é de dar água na boca. Com água na boca fiquei eu, aí no parágrafo, naquela tarde. Palavrinha tarde. E lá no final temos a palavrinha aberta, perguntou. Depois ele pergunta se ela já leu todos os livros. No parágrafo que começa com praticamente todos, nós temos a palavrinha ler, foi minha diversão. Diversão. Ok. Aí, no próximo parágrafo, quando o Tom começou a ler em voz alta. E no último parágrafo, desse dia em diante, a tardinha, circularam, marcaram a palavra tardinha. Aí temos a palavra abrir e deixar os personagens. Muito bem, deixar e personagens. Então, essas foram todas as palavrinhas que nós utilizamos e que nós encontramos ali no texto que utilizam ar, ir, or, ur. Certo, crianças? Então, crianças, agora vocês já estão craques para ler e escrever palavras que utilizam ar, ir, or, ur. Nós vamos fazer um autoditado. Vocês vão observar essas imagens aí na telinha e terão 4 minutinhos para escrever no seu caderno o nome de todas elas. Então, vamos lá, escrevendo.
aí, crianças, conseguiram escrever? Vamos corrigir então? Urso, árvore, morcego, circo, lanterna, porco, tartaruga e borboleta. Parabéns! Quem aí em casa conseguiu acertar todas? Quem não acertou todas está de parabéns também. Lembram que nós estamos aqui para aprender juntos? Vamos conferir os nossos objetivos então, para ver se eles foram alcançados? Apreciar a história lida pela professora, Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Sim, fizemos várias atividades, discutimos a história, reconhecer a grafia correta das palavras com ar, ir, or e ur. Nós fizemos aqui no próprio texto, vocês acabaram de escrever as palavrinhas aí em casa. Certo, crianças? Vocês têm, da aula de hoje, uma tarefinha. Confiram aí. Observe as palavras que estão na primeira coluna e descubra onde você deve colocar a letra R e construir uma nova palavra. Depois escreva na coluna ao lado. Observem a primeira palavrinha, pouco. Se eu acrescentar a letrinha R, como será que ela vai ficar? Será que porco? Olha só, já dei uma dica para a primeira palavrinha, certo? E para a próxima aula, eu peço que vocês separem aí em casa papéis coloridos ou branco mesmo, o papel que vocês tiverem. Se vocês também tiverem lápis de cor, cola, tesoura, deixem tudo separadinho que vamos fazer uma atividade muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido e até a próxima. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História com a professora Selma? Então, vamos lá para a gente ver o que a professora trouxe para o nosso dia de hoje. Vocês devem já estar achando estranho. Ué, mas esse tema de novo? Aí que tá. Nós vamos relembrar a aula passada. Então, a gente vai estar relembrando aí pontos importantes que nós demos na aula anterior. Então, eu peço que vocês peguem lá o caderninho de vocês, vá lá. Coloquem lá a data que vocês estão assistindo a aula. Vejam lá, o dia, o mês, o ano, bem certinho. E o nosso tema, que é grupos populacionais que ocuparam Ponta Grossa, brancos e negros. Tá bom? Anotaram lá? Isso! Então, vamos para frente ao nosso objetivo do dia. Como a professora já falou, nós vamos estar relembrando a aula anterior. Então, o objetivo, o tema é o mesmo e o objetivo também é o mesmo. Então, vamos ver. Relembrar os grupos populacionais que ocupavam a nossa região, identificando os povos brancos e negros e a importância do tropeirismo para a fundação do município de Ponta Grossa. Então, estamos aí, vamos relembrar durante todo o nosso tempo que estamos aqui, o que nós trabalhamos na aula anterior, ok? Então, vamos iniciar aqui por este mapa. Observem aqui que temos aqui o mapa, as Américas aqui, o Brasil, os outros continentes. Então, vamos dar uma relembrada. O que tem aqui? Vocês se lembram de que forma se conseguia a posse das terras no Brasil quando os primeiros fazendeiros chegaram em nossa região? Lembra como é que se adquiriam essas terras? Lembram que a professora falou bastante que os donos da terra aqui no Brasil são os indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinham os indígenas, eles se apossaram das terras. Mas como que era tudo isso? Vamos dar uma relembrada? Então, não havia no Brasil a prática da compra e venda lá no início, porque os portugueses chegaram e se apossaram de todas as terras. Então, não tinha essa prática de compra e venda de terras.
As terras eram doadas pelo governo português a homens de posses que pudessem fazer com que a terra desse lucro ali para a região. Então, os portugueses aqui doavam parte dessas terras para homens, para poder eles darem lucro para aquela terra e desenvolver ali aquela região, dar lucro. E que essas terras pudessem ser mais povoadas. Então, no início, lembra que a professora falou que não havia a compra e venda, eram terras doadas. E essas terras que eram doadas, elas eram quase desabitadas e eram chamadas de sesmarias. Lembram disso? A professora comentou bastante isso na aula anterior. Aqui a professora também trouxe a imagem de duas fazendas para que vocês também pudessem relembrar, que com a imagem a gente consegue relembrar melhor, não é verdade? A primeira imagem ali da fazenda Capão Alto em Castro. E aqui trouxe uma outra imagem, a fazenda Roseira na Lapa. Observem ali que essas fazendas eram bem grandes. Então tinha casa lá bem grandona. Observem as duas são bem grandes. A professora falou bastante, falou que tinha naquela primeira imagem ali na frente, tinha uma senzala, tinha galpões nas fazendas que eles guardavam ali os alimentos, os materiais que eles utilizavam ali para o trabalho deles, né? E a gente comentou bastante sobre essas fazendas. Mas e quem cuidava dessas grandes áreas de terra? Vocês lembram que a professora comentou? Quem é que cuidava? Como que era viver ali naquelas fazendas, ali todo aquele início? Vocês lembram? Como que era viver ali? Quem trabalhava ali? Quem cuidava de tudo aquilo? Porque aquilo era tudo muito grande. Será que eram os fazendeiros que iam lá e colocavam a mão na massa e trabalhava? Como que era? Então, muitos donos dessas sesmarias, que eram essas terras que eram doadas, né, eles vinham apenas no início ali daquela formação, para começar a construir tudo aquilo nas fazendas, deixando sempre aos cuidados dos parentes e empregados. Então, na maioria das vezes, eles vinham, né, se apossavam ali das terras, começavam ali a cuidar, mas aí depois eles saíam e deixavam ali aos cuidados de alguns parentes ou empregados ali para estar cuidando de tudo aquilo. E imagina que era muito trabalho, porque as fazendas não eram enormes, era um grande espaço de terra ali para estar cuidando de tudo aquilo. No começo, as fazendas, apesar de serem muito grandes, elas eram muito simples. A professora também comentou bastante que eram casas muito grandes, mas não tinha luxo. Os móveis eram tudo muito simples. A professora até comentou que algo que tinha um pouco mais de luxo eram os lençóis de cama, as cortinas, mas os móveis em si, os objetos, era tudo muito simples, tudo muito rústico, apesar de eles serem ali muito ricos, porque observem, para ter uma quantidade grande de terra assim, uma casa enorme, né? Então eles tinham bastante dinheiro, mas eles não eram pessoas com muito luxo e as casas também não tinham muito conforto. Lembraram bem até aqui? Tranquilo? Ótimo, então vamos para frente, porque depois a gente tem umas atividades. Então, vamos colocar essa cabecinha para funcionar. Vamos lá. E quais eram as principais atividades desenvolvidas nas fazendas? Vocês lembram? A professora comentou bastante isso na aula anterior também. Qual era a principal atividade desenvolvida ali? Vejam lá, era a criação de animais para comercialização? Voltem lá, pensem um pouquinho. Qual que era a principal atividade? Será que era essa? Era a plantação de milho e confecção de tecidos? A professora comentou isso? Era plantar e criar animais para o consumo dos moradores da fazenda? A professora comentou isso na aula anterior? O que vocês acham? Olhem lá o que a professora trouxe, olha lá a imagem. O que estamos vendo aqui, ó? Olha a quantidade de gado ali, de animais. Olha aqui, ó, uma plantação. A gente observa nessa segunda imagem aqui, um agricultor aqui cheio de plantação ali. Ele está com parece que uma enxada, então ele está ali trabalhando ali. Já descobriram qual que é a resposta correta, então, aqui? Isso, criação de animais para comercialização. Falamos bastante que a principal atividade deles era ali a criação do gado. Lembra que a professora falou bastante
bastante sobre isso. E aqui a plantação de milho, nós não falamos em nenhum instante, que era a plantação de milhos e confecção de tecidos. Não falamos. Falamos bastante também que eles plantavam aqui e criavam os animais ali para o próprio consumo deles na fazenda. Foi algo que falamos bastante. Então, ali na fazenda, eles criavam os animais, eles plantavam bastante para o próprio consumo. Então, era muito pouca coisa que eles compravam de fora, né? Muito pouca coisa, igual o sal, as louças. Então, era muito pouca. A maioria do que eles tinham ali para o consumo próprio era tudo ali da própria fazenda que eles plantavam e da criação dos animais. Então, se vocês acertaram aqui, ótimo, excelente sinal. Estão prestando atenção na aula da professora, prestaram na aula anterior e agora estão reativando aí a memória e estão conseguindo acompanhar. Muito bem. E aqui, quem eram os tropeiros? Observem aqui essa imagem que a professora trouxe. Estão vendo lá? Quem eram esses tropeiros? Falamos bastante, trouxemos imagens, comentamos bastante sobre essas tropas. Quem que era? Pensem lá. Eram homens pobres? Observem lá, a professora comentou. Eram homens pobres que precisavam fazer longas viagens para vender alguns animais? Falamos isso? Que eles eram homens pobres? Pensem lá um pouquinho. Ou eram homens ricos, donos de tropas de bois e mulas que serviam para ser comercializadas em Sorocaba, já no estado lá de São Paulo, e passavam por uma longa região. Falamos isso na aula anterior? Vamos lá. Comentamos que eles eram homens ricos e que eles percorriam lá uma grande estrada desde lá do sul do país, né, do Rio Grande do Sul, e até a cidade de Sorocaba, em São Paulo, percorriam essa longa estrada. Comentamos sobre isso? Falamos que eram homens que conduziam tropas de animais, mas que nunca passaram em nossa região. Olha aqui, prestem bem atenção no que a professora colocou aqui. Homens que conduziam tropas de animais, mas que nunca passaram na nossa região. A professora falou isso? Vejam a próxima frase. Portadores de notícias, recados, encomendas. Transmissores de costumes e causos. O que vocês acham aqui? Qual que está certa? O que está errado aqui? Então, vamos ver. A primeira, se você disse que está errado, você acertou, porque eles não eram homens pobres. A professora falou várias vezes que eles eram homens ricos. Então, o que está errado nessa frase aqui? Que eles eram homens pobres. Isso está errado, eles eram homens ricos. Eles faziam longas viagens para vender os animais. Isso está certo, mas a questão que ele era pobre está errado. Então, você acertou? Ah, sabia, muito bem. A segunda está correta, porque veja lá, homens ricos, como a professora já tinha dito, né? Donos de tropas de mulas e bois. Falamos bastante dos bois, das mulas, que era um animal que conseguia carregar aquela carga mais pesada, por isso que a mula estava ali, a importância dela, e que seriam comercializadas lá na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Falamos bastante dessa longa viagem que eles tinham que percorrer do sul do nosso país até chegar em São Paulo. Falamos bastante, não é verdade? Então, essa está correta. Acertou também? Excelente! Homens que conduziam tropas. Olha, aqui está errado. Mas por que está errado? Homens que conduziam tropas de animais que nunca passaram na nossa região. Esse nunca passaram que está errado. Porque eles conduziam tropas, sim, mas eles passaram pela nossa região. Comentamos da importância do tropeirismo na nossa cidade, ali no início, né? Que conforme eles iam parando nas cidades, eles iam formando vilas, comércio. Muitos dos tropeiros paravam naquela região, às vezes até casavam e ficavam por ali mesmo. Então, eles passaram sim, a professora comentou bastante. Lembrou também? Isso!
Então, aqui também está certo, portadores de notícias, recados e encomendas. A professora comentou que eles passavam de uma região para outra, levavam mercadorias, levavam recados de um lugar para o outro. Está correto. E transmissores de costumes e causos também. Eles tinham os seus hábitos, os seus costumes, os seus causos que eles contavam ali. Então, também está certo. Acertaram todas? Errou só uma? Ah, mas não tem problema se errou só uma. Foi ótimo, muito bem. Vamos para frente. Mas que serviam esses pousos? Lembraram lá? Pousos. A professora comentou bastante. Pouso de pombo? Não, nada disso. Olha essa imagem aqui que a professora trouxe. Agora aqui vocês vão começar já a relembrar. O que nós estamos vendo aqui nesta imagem? Estamos vendo aqui, ó, uma grande tropa, mercadorias, homens trabalhando, as mulas que a professora comentou bastante, veja aqui com grandes cargas pesadas, cavalos. Então a gente vê assim uma grande quantidade ali de tropeiros ali com seus bois, as mulas, mercadorias, né? Olha aqui a imagem. Então, devido à longa viagem a pé, havia necessidade de locais para o descanso, para repor os alimentos, para repor os utensílios e para o descanso dos animais. Então, o que eram esses pousos? Era esse lugar aqui que eles descansavam, porque a viagem era muito longa. A professora comentou bastante que durava lá de 2 a 3 meses. Lembra que a gente falou? Então, havia essa necessidade de eles estarem descansando. Então, para isso que servia este pouso. Ponta Grossa era um desses pontos de parada devido à grande quantidade de fazendas com um bom pasto chamada de invernagem. Então, vamos dar uma recordada lá no que a professora disse lá na aula anterior. Quem que alugavam esses pousos aqui para esses tropeiros descansarem? Quem que eram os donos ali das terras, das fazendas? Os fazendeiros. Então, eles alugavam esses espaços chamados de pousos para que eles pudessem estar descansando, e esse descanso aqui para poder engordar os animais, para poder repor tudo aquilo. Então, eram chamados de invernagens. Então, quem alugava esses espaços eram os fazendeiros. Isso, e aí adquiriam mais lucro, mais dinheiro, iam ficando cada vez mais ricos. Ok? Tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Tá, então vamos lá. Mas quem que fazia aquele trabalho pesado, trabalho duro ali na fazenda, nas casas e nas tropas? Quem que ia lá, que ia plantar, que ia cuidar dos bois, daquelas tropas, e pega a mercadoria e coloca na mula e tira, e todo aquele trabalho duro e pesado ali debaixo de sol a sol? Quem que vocês acham que fazia esse trabalho pesado? Será que eram os fazendeiros ricos? Será que era eles que ia lá, pegava a enxada e vamos lá capinar, pegava lá os bois e vamos lá? Vocês acham que eram isso? Você acha? Lembra lá. Eu sei que vocês lembram. Olha aqui a imagem que a professora trouxe para que vocês pudessem recordar. A professora trouxe essa imagem na aula anterior também. Aqui é a imagem do quê? Da senzala. Veja que temos aqui os negros aqui escravizados, os descendentes africanos que foram trazidos à força da África, do continente africano. Falamos bastante sobre isso, que eles não vieram porque quiseram, eles foram trazidos à força, forçados. Então vejam aqui, ó, que eles não têm condições nenhuma. Olha aqui, eles estão sentados ali no chão, pouca roupa, descalços. A gente está vendo esses homens aqui que são os donos da fazenda. Pela imagem aqui, a gente já vê aqui uma coisa assim muito triste, não é verdade? Porque parece que esse daqui está sendo castigado. Então, quem que fazia esse trabalho pesado? Em nossa região, os descendentes dos africanos, eles trabalhavam nas fazendas, né? Na criação de animais, nas casas dos fazendeiros e também com as tropas. Então, eles faziam todo esse trabalho aí pesado, esse trabalho duro, tanto nas fazendas, quanto ali com os tropeiros. Então, eles estavam ali, e os
os escravos, esses homens que foram escravizados, eles não tinham salário, então eles eram forçados àquele trabalho duro e difícil. Tinha também alguns homens que trabalhavam lá, que também não eram os escravos, mas esses recebiam algum salário, então eles tinham ali um retorno bem diferente aqui dos descendentes de africanos, tá? E que trabalhos que desenvolviam os negros escravizados? O que eles faziam? Aqui nós temos aqui os restos da senzala da fazenda Capão Alto. Lembra lá na primeira imagem que a professora trouxe, aquelas duas fazendas? Lembra na primeira imagem que era do Capão Alto, a professora colocou ali na frente, falou que tinha uma senzala ali na frente? Então, esses aqui são os restos dessa senzala que ainda existe lá em Castro. Mas a pergunta que eu estou fazendo para vocês é: que trabalho que desenvolviam esses negros escravizados? O que eles faziam lá nas fazendas, lá com os tropeiros? Qual era a atividade deles? O que eles tinham que fazer? Vejam que nas fazendas eles cuidavam dos animais, plantavam, colhiam, faziam construções, preparavam alimentos. Então era um trabalho muito grande, eles faziam muita coisa. Para falar a verdade, eles faziam praticamente tudo, não é verdade? E aqui lá nas tropas, que eles também trabalhavam ali junto aos tropeiros, eles cuidavam ali dos animais, preparavam a comida, montavam todo aquele acampamento para poderem estarem descansando ali naqueles pousos, carregavam os animais. Vejam que era um trabalho pesado. E nas casas dos fazendeiros e homens ricos, os trabalhos domésticos, eles também tinham aqueles negros escravizados, que eles trabalhavam também ali dentro da casa, dentro das fazendas ali com o serviço doméstico. Cozinhavam, organizavam toda a casa, limpavam, toda aquela parte ali dentro de casa. Então vejam quantas coisas que eles tinham que fazer. Mas como você imagina que os escravos se sentiam? Como que vocês acham? Pela imagem que a professora trouxe ali anterior, vocês viram ali que eles estão ali sentados, encolhidos, com medo, sofriam castigos, como a professora falou. Vejam que eles trabalhavam de sol a sol, não descansavam, sentados no chão, pouca roupa, descalço, frio, né? Calor, porque era debaixo de sol a sol, não recebiam nada por isso e não podiam reclamar. Como será que eles se sentiam? Qual era essa condição? Vamos pensar um pouquinho. Olha, eles não tinham liberdade nem salário. A professora comentou isso bastante com vocês. Sofriam castigos físicos, não recebiam alimentação adequada, se alimentavam muito pouco, de restos, sabe, do que sobravam, e era tudo meio que jogado. Então eles não tinham uma alimentação assim saudável como nós temos, né? Comemos frutas, verduras, carne, eles não tinham nada disso, era o que sobrasse, se sobrasse. Então era muito pouco e muito inadequada a alimentação deles. Eram perseguidos se tentassem sair da sua condição de escravos, porque é lógico que eles não aceitavam essa condição de ser escravos. Quem que aceita? Eles eram homens livres, de repente são forçados a vir para cá num trabalho escravo dessa forma pesada. Então eles não queriam ficar naquela condição e muitos deles tentavam fugir ali, e quando os homens do mato, aquelas pessoas que trabalhavam ali, os fazendeiros, corriam atrás ali da mata, pegavam eles igual bicho mesmo, sabe? Então era uma condição assim muito triste e eles não aceitavam, por isso que eles tentavam ali estar fugindo. Aqui a professora trouxe a imagem aqui do início de tudo da nossa cidade, que a gente começou tudo por quem? Pelos índios, comentamos bastante, né? Os donos da terra. Dos tropeiros, aqui a imagem dos tropeiros, a gente trouxe ali a mula, carregando ali algumas cargas, a importância do tropeirismo para a nossa cidade. O negro também é uma contribuição essencial ali para que a cidade se desenvolvesse. E aqui a nossa cidade hoje, Ponta Grossa, veja como que ela está agora. Bem ali no centro de Ponta Grossa, populosa, vários comércios, temos várias indústrias. Veja o quanto cresceu e o quanto desenvolveu.
Então, tudo que a professora está colocando aqui, a professora não é nada novo para vocês. Nós estamos recordando e relembrando a aula anterior, ok? Para que a gente possa estar corrigindo a nossa atividade. Corre lá, pegue lá a atividade de vocês, que a mamãe pegou lá na escola e vocês já fizeram, porque a professora fez na aula anterior, e agora nós vamos corrigir. Vamos lá? Vejam ali que está escrito: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna nós temos a número 1, fazendeiros, número 2, tropeiros e no número 3, os negros. Temos aqui do lado direito, aqui na segunda coluna, as frases e nós vamos relacionar com fazendeiros, tropeiros ou negros. Vamos ver o que está de acordo aí. Veja ali na primeira frase: descendentes de africanos trazidos à força para o Brasil. Quem que eram esses descendentes africanos? Falamos bastante. Fazendeiros, tropeiros ou os negros? Isso, número 3, os negros. Acertaram? Joia! Vamos para a segunda. Receberam grandes pedaços de terras do governo português. Lembra lá no comecinho da aula, a professora, que receberam bastante ali, grandes pedaços de terra ali do governo português? Quem que recebeu essas terras? Foram os fazendeiros? Foram os tropeiros? Ou foram os negros? Quem? Isso mesmo, foram os fazendeiros. Número 1, exato. A próxima, conduziam a pé as tropas. Veja que já está dizendo, conduziam a pé as tropas de bois e mulas pelos caminhos. Quem? Isso mesmo, os tropeiros. Aqui quando a gente fala conduziam a pé as tropas de bois e mulas, já matamos, né? Ok. Número 2, a próxima. Não recebiam salários por seu trabalho e eram castigados. Quem que não recebia salário nenhum e recebia grandes castigos? Acabamos de falar. Isso mesmo, os negros. Alternativa 3. Ótimo. Vamos para a próxima. Também faziam o papel de carteiros e mensageiros, levavam notícias de um lugar para o outro. Quem que eram esses? Os fazendeiros, os tropeiros ou os negros? Número 2, os tropeiros, que eles passavam ali aquela estrada gigante, grande. Lembra que a professora falou? Ótimo. Alugavam os pastos para o descanso das tropas. Aqui a professora está perguntando quem que alugava esses espaços, né? Quem que alugava esses pastos para o descanso ali das tropas? Quem é que alugava? Isso, os fazendeiros. Eram eles que tinham ali as terras e alugavam ali os pastos. Excelente. E a última, traziam notícias, encomendas e mercadorias. Essa tá fácil, né? Isso mesmo, número 2. Como que vocês foram aí? Tranquilo? Acertaram tudo? Uma ou duas? Ah, tá bom, tá ótimo. Então vamos para frente, vamos corrigir a próxima. Veja lá. Leia as frases com atenção, pintando apenas aquelas que contêm informações corretas. Então, só o que está correto que vocês vão pintar. Sobre como era a vida nas fazendas da nossa região no início do povoamento aqui de Ponta Grossa. Então, vocês vão pintar somente as frases corretas. Veja lá a primeira. A vida nas fazendas era muito simples, de muito luxo. As fazendas da região eram destinadas à criação ao comércio de gado. Muitas vezes o dono deixava a fazenda aos cuidados de seus parentes e empregados. Todos os alimentos consumidos nas fazendas vinham de São Paulo. Vejam aqui essa frase. Todos os alimentos consumidos vinham de São Paulo. A gente tem que aprender a ler bem para poder compreender, porque às vezes uma palavrinha a gente se perde. Vamos à próxima. Nas fazendas havia alguns trabalhadores livres, mas também negros escravizados, ou seja, que não tinham liberdade e não recebiam salário. A próxima frase. Nas fazendas se produziam alimentos e se criavam animais para o consumo de seus moradores. E a última, os donos das fazendas eram homens pobres. Eles mesmos eram responsáveis por todo o trabalho da fazenda. Vamos ver o que vocês pintaram aí. A primeira? Isso, tá certinho. A primeira tá bem certinho. As fazendas
eram bem simples e não tinham muito luxo. A professora Selma falou bastante isso, acertou? Ok. A segunda, pintaram também? Está certinho também, porque nas fazendas eram destinadas à criação do comércio de gado. Falamos bastante da pecuária aqui, não é verdade? Então, pintou? Ótimo. A terceira também está certa, que muitas vezes os donos deixavam ali a fazenda aos cuidados de parentes. Falamos bastante que às vezes eles chegavam e davam início ali e deixavam ali aos cuidados dos parentes e empregados. Pintaram essa também? Joia! Vejam que ali, aquela ali no meio, nós não pintamos. Por quê? Porque ela está errada, ó. Todos os alimentos consumidos nas fazendas vinham de São Paulo. A professora não falou isso. A professora falou que a maioria dos alimentos, eles produziam ali mesmo na fazenda, plantando ali com a criação dos animais. Então, essa está errada. E a outra está certinha, porque nas fazendas haviam alguns trabalhadores livres, a professora falou, dos negros escravizados, mas também falamos que tinha trabalhadores livres e que os negros, eles não tinham liberdade, não recebiam salário. Falamos bastante. Então, se pintou essa, joia, acertou. Nas fazendas também se produziam alimentos e se criavam animais para o consumo. Olha, vejam que essa daqui é diferente dessa. Aqui está falando que vinham tudo de São Paulo. E essa daqui já está falando certinho, que eles produziam os alimentos ali na fazenda para o próprio consumo. Então, essa está certinha. A última nós não pintamos, que também estava errada. Vamos para a próxima. Olha aqui, assinale a alternativa correta. Os tropeiros precisavam de locais para o descanso da tropa durante a viagem. Nesses locais, faziam uma espécie de acampamento para que os homens e os animais se recuperassem da longa viagem. Esses locais eram chamados como? Que eles ficavam ali para o descanso, os tropeiros. Eram as senzalas, os pousos ou as feiras? O que vocês assinalaram? Isso, os pousos. Ótimo. Vejam lá na B. Animal bastante utilizado por ser forte. A professora falou também bastante desse animal, que ele era forte e carregava muito peso para viajar aí nesses caminhos difíceis. Quem que era esse animal? Os bois, os cavalos ou as mulas? Isso, as mulas. Ótimo, muito bem. Então, vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo. Nós relembramos tudo que trabalhamos na aula anterior. Então, o nosso objetivo era relembrar os grupos populacionais que ocuparam nossa região, identificando os povos brancos e negros e a importância do tropeirismo para a fundação do município de Ponta Grossa. Relembramos? Sim, relembramos. Então, crianças, chegou ao fim a nossa aula. Espero que vocês tenham relembrado tudo o que a professora trabalhou. Espero que vocês tenham conseguido ter bastante acertos nas atividades, porque foi tudo aquilo que a professora já tinha trabalhado com vocês. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, bem apertado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos treinar um pouquinho as operações? Vamos fazer uma prática, né? Vamos praticar as operações. E hoje nós vamos fazer a prática da adição e da subtração. Vamos lembrar como é que a gente faz uma adição? Que você já aprendeu na aula com a professora? Vamos lá? Olha aqui comigo então. Eu trouxe aqui, né, no cartaz valor do lugar, unidade, dezena e centena, dois números que vocês já conhecem. O número 24 e o número 23. Agora nós vamos somar. Quando a gente soma, a gente junta, né? Uma quantidade a outra quantidade. Então vamos lá, eu tenho 4 e quero mais 3. Como que a gente faz isso, professora? A gente pode fazer usando os dedinhos lá, nossos dedinhos. 4 nessa mão, 3 nessa outra mão. Junta tudo. Quanto deu? 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então, 4 mais 3 é 7. Ótimo. Agora, nós vamos passar para outra ordem, que é a ordem da dezena. Nós já fizemos o cálculo na ordem da unidade. Vamos para a ordem da dezena.
Eu tenho 2 dezenas mais 2 dezenas. 2 e 2. Junta 2 mais 2, dá quantas dezenas? 1, 2, 3, 4. Muito bem. 2 mais 2 é 4. Então, ali eu tenho 4 dezenas. 24 mais 23 é igual a 47. Agora é a sua vez. Você vai fazer aí na sua casa. Vai aparecer aí na telinha uma operação. Você vai copiá-la e tentar resolvê-la. Aí, daqui a pouquinho, a professora corrige com vocês. Combinado? Então, vamos lá! aí, conseguiram? Muito bem. Vamos ver agora se você acertou? Se você não acertou, não tem problema. A gente apaga e arruma. O importante é se esforçar para aprender. E é claro, em alguns momentos a gente pode errar, mas se erramos, arrumamos. Combinado? Então vamos lá? Vamos corrigir a conta? Olá, então, 45 mais 24 são 69. Muito bem. E daí, crianças, acertaram? Muito bem. Se não acertou, não tem problema. É só apagar e arrumar. E agora, vamos para a subtração. Vocês lembram o que é subtrair? Muito bem, subtrair é retirar, né? Tirar uma quantidade de outra quantidade. E essa quantidade que eu retiro normalmente tem, né? A gente retira quantidades menores. E quando a gente não consegue retirar, a gente faz reagrupamentos. Mas hoje nós vamos fazer essa conta aqui com a professora. Bem simples, de números que vocês já conhecem. 87 menos 45. Vamos lá? Então, como que a gente faz? Vamos primeiro começar pela ordem da unidade. O número que está em cima é o número que representa o que eu tenho, né? É o minuendo. E o número que está embaixo é o que eu quero retirar, é o subtraindo. Então, agora vamos fazer isso. Começando pela unidade. Tenho 7, vou retirar 5. Como eu faço, professora? Pego o dedinho. 7, agora retira 5. Sobra quanto? Isso, muito bem. Sobram 2, então eu vou colocar o 2 aqui embaixo. Agora vamos para a dezena, né? Eu tenho 8 dezenas e quero retirar 4 dezenas.
Vamos pegar os dedinhos de novo, né? Pega 8 dedinhos. Agora vamos retirar 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4. Muito bem, 8 menos 4 dezenas é igual a 4 dezenas. 87 menos 45 é igual a 42. Agora você vai fazer uma operação aí na sua casa. Vai aparecer na telinha e você vai copiar e resolver. Combinado? Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Crianças, conseguiram resolver? Fácil, né? Mas agora vamos corrigir com a professora. Vamos lá? Eu começo pela unidade, né? Tenho 69 para tirar 32. Começando pela ordem das unidades, vou ter 9 para retirar 2. Sobram quanto? 7. E 3 e 6 que eu tenho. Retiro 3 dezenas, vou ter 3 dezenas, 37. 69 menos 32 igual a 37. Muito bem. Se você acertou, parabéns. Se você errou e arrumou, parabéns também. Então a gente fica por aqui. Um beijinho e até a próxima.